Jungle. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco corresponde a 7,4% do território brasileiro, com a nascente na região sudeste, em Minas Gerais, e sua foz no nordeste, no litoral de Alagoas e de Sergipe. As águas do Rio São Francisco têm uma importância muito grande para a economia da região por onde passa, pois é usado para navegação, irrigação, para a agricultura e também para a pesca. A exploração predatória dos recursos naturais, junto ao desmatamento acirrado, tem provocado inúmeros problemas ambientais, principalmente quando a área na qual foi desmatada é usada na agricultura intensiva sem um manejo correto do solo. Quando a madeira da mata ciliar é utilizada nas queimadas, ela libera o CO2 na atmosfera e assim afeta a saúde das pessoas. A retirada dessa vegetação também, próxima ao rio, ocorre na degradação das margens, carregando terra e resíduos sólidos para dentro do mesmo, reduzindo a qualidade da água e muitas das vezes afetando a oxigenação para que os peixes consigam sobreviver, pois pode chegar até a água partículas contaminadas que causarão a diminuição do pH da água, afetando a vivência dos peixes. A erosão também é um outro problema que é gerado a partir da retirada dessas árvores, pois são elas que controlam a água para que ela não passe das margens e assim reduzam os efeitos das enchentes. As árvores também amparam muitos animais e algumas dessas espécies de árvores funcionam como filtros para a retirada dos agrotóxicos do rio. Essas árvores também são de suma importância para algumas espécies de animais completarem o seu ciclo de vida, como por exemplo o carcará, que é uma ave de rapina, e também o periquito da caatinga, que vive nas árvores e vem para o solo apenas beber água. Ou seja, a retirada dessa vegetação implica no comprometimento do ciclo de vida de algumas espécies, podendo ocasionar a extinção local. Isto quer dizer que a espécie só vai desaparecer naquele local e não vai deixar de existir em outros lugares. Quando a gente pensa como a vegetação afeta o meio ambiente, a gente precisa pensar que o rio e a vegetação juntos, eles formam a bacia hidrográfica. Então, assim, a gente não pode pensar no rio dissociado, separado da vegetação que está no entorno dele. Por quê? Porque esse rio depende dessa vegetação, ele depende para a entrada de matéria, para a entrada de alimento, de energia. Então tem vários peixes vão se alimentar de frutos, por exemplo, que caem ali. A própria folha que cai no rio
é matéria orgânica, é alimento para espécies que estão no rio. Então, a capacidade do rio de se recuperar e de ter produtividade, de ter nutriente para fazer fotossíntese, por exemplo, de algas e da vegetação aquática nativa, ela depende dessa vegetação no entorno. Além disso, assim, a vegetação ela tem uma importância também para a manutenção do curso da água, então para evitar a erosão, o assoreamento, né? A gente sabe que quando tem a retirada dessa vegetação, a gente percebe no nosso rio São Francisco aqui na região de Petrolina e Juazeiro, por exemplo, a gente vê muito que o rio está ficando cada vez mais raso por conta do excesso de terra, de sedimento que ele acaba recebendo por conta da retirada da vegetação, né? Além disso, se a gente pensa assim, retira a vegetação, se você largar essa margem, você pode ter a entrada de espécies exóticas e invasoras. Então a algaroba é uma espécie que vai ficar bastante ao lado dos rios, que é exótica, e tira o espaço das nativas, né? As espécies a baronesa e espécies de macrófitas aquáticas, né, que são plantas aquáticas. Outra coisa, as espécies animais usam muito essa vegetação, né? Eu trabalho com aves aquáticas e a gente percebe que tem um grupo de aves que a gente chama de semidependentes de ambientes aquáticos. Quer dizer, elas não necessariamente se alimentam de espécies aquáticas de peixe ou de caramujo, mas elas preferencialmente ocorrem ao longo desses ambientes aquáticos. Então, por exemplo, tem aves que vão fazer ninho só do lado dos rios, só nessa vegetação. Então, elas dependem dessa vegetação para se reproduzir, para sobreviver, além das aquáticas, né? Por exemplo, o gavião caramujeiro, que é bem comum, então ele se alimenta do caramujo que está ali no rio, né? As garças, a gente tem espécies migratórias. A gente hoje não tem aqui nessa região, mas muito provavelmente deve ter ocorrido muito mais, lontra, ariranha, que são espécies mais típicas que dependem, são terrestres, mas que dependem desses ambientes aquáticos. E aí uma outra coisa que a gente precisa refletir um pouco é a questão de, eu tiro essa vegetação para quê? Né? Muito dessa retirada da vegetação é para usar como carvão vegetal, é para queima da vegetação, e aí isso reflete em uma série de outras consequências, né? A gente pode pensar em poluição do ar, né? Porque aí você tem uma fuligem dessa queima dessa madeira, isso pode ter um prejuízo para a própria saúde humana, tanto para problemas respiratórios, né? E para o meio ambiente, essa questão da queima da madeira é muito importante, porque daí a gente está liberando gás carbônico, né? Que ajuda a aumentar as temperaturas e aí intensificar o aquecimento global que a gente já sabe que nós estamos passando, né? Então, a retirada da vegetação ela tem várias consequências, e a conservação dessa vegetação nativa é fundamental para a manutenção da qualidade da água do rio, é fundamental para a manutenção e para a capacidade do rio de se recuperar, é fundamental para a manutenção de populações animais, vegetais e a própria população humana, que depende do peixe, que depende da água, muito tanto para a irrigação, né, da produção agrícola, quanto para a própria manutenção, né,